O outro lado da doença, São José dos Campos em tempos de Tísica. A cidade de São José dos Campos viveu um grande momento de sua história cercada por tuberculosos. Essa história se inicia por volta de 1800, se expandindo até finalmente se tornar estância climática. Seja bem-vindo a São José dos Campos. Foi somente em 1935 que a cidade conseguiu concretizar o pleito para o tratamento da tísica, ato liderado por médicos e comerciantes. O município realizava uma busca tão grande por doentes que, por volta de 1940, São José dos Campos ficou conhecida como o último refúgio da esperança. A doença inaugurou o século XX, no âmbito nacional e internacional. Na política, o Brasil começava sua primeira república em meio ao intenso surto de pestes. Esse panorama provocou uma forte guerra sã. O Estado, ao tentar controlar a situação, lançava seus projetos e políticas públicas para a prevenção e contenção das doenças. Médicos, sanitaristas, higienistas, engenheiros e administração pública buscavam de diferentes maneiras formas de cura. A população acuada, com temor ao contágio, se envolvia nessa luta pela saúde. Todos, independentemente de credo, etnia ou condição social, reforçavam o time das vítimas. A quantidade de mortos só aumentava, e graças a isso, a segregação da população também, já que manter os doentes distantes era proteger os indivíduos da sociedade, proteger do perigoso mal do século. Dentro desse cenário, a cidade de São José dos Campos ficou famosa por sua benemérita ação de acolher os doentes do peito. Esses que, por sua vez, acabavam despachados para sanatórios, pensões e repúblicas. Eles eram tão concorridos pelos aliciadores das pensões e repúblicas que mal chegavam e já eram arrastados para seus aposentos. Dentre os tuberculosos, Atílio Bondesan se lembrou que o encaminharam a uma pensão na rua Francisco Paris, número 3. Ele foi vendido ao dono da pensão por uma mensalidade de 250 mil réis. A cidade, que disputava doentes, enriqueceu. Mas isso não a impediu de declarar guerra sã, se mostrando a partir de 1920 uma sociedade longe de ser acolhedora. Várias vezes, os jornais locais denunciavam comportamentos impróprios e posturas inadequadas dos tuberculosos nos espaços públicos. Provavelmente, muitos dos bailes promovidos pela Associação Esportiva de São José dos Campos tiveram a presença de animados parceiros com o pulmão comprometido. A posse da carteira de saúde dava direito de entrada para as noites dançantes. Entretanto, um ou outro doente sempre dava um jeito de entrar despercebido. Muitos doentes negavam seu estado patológico, já que a tuberculose era vista por muitos como uma doença física e moral. Por causa disso, alguns doentes, ao serem questionados sobre sua saúde, contavam diversas outras histórias para justificar sua estada na vila. Uma jovem dizia que estava lá pois sofria de fraqueza, outra que sofria de bronquite crônica, outra porque sofria do fígado. Muitos chegavam até a afirmar que estavam tirando férias. Descansa com C cedilha, viu? É verdade esse bilhete. Segundo os doentes, ninguém naquela enfermaria era tuberculoso. Houve até quem dissesse que estava lá por sofrer de queda de cabelo. O grande negócio era frequentar as ruas e espaços da cidade, sem parecer estar doente. Para os boêmios, como intelectuais e artistas, o estrago que a doença fazia no corpo era até utilizado como sinal de capacidade intelectual. A tuberculose proporcionou um importante modelo de vida boêmia, como uma maneira de se afastar do mundo sem ter a responsabilidade da decisão. A magreza, característica dos tuberculosos, lançou a moda no século XX. Era bonito se ostentar um pouco de magreza, cor pálida e tosse. Inicia-se um culto à magreza e à romantização da tuberculose. Mesmo estando em tratamento, os doentes não se abalavam, negavam sua condição e sempre davam um jeitinho para sair às escondidas do sanatório e transpor os limites da doença, como pular o muro para chegar até a cidade. O problema é que nem todos voltavam. Alguns, nessas escapadas, acabavam morrendo na rua com hemoptise.
Deu muito casamento. Doente com doente, enfermeiro com enfermeira, doente com enfermeiro. Na diversidade, o entendimento fica mais fácil. O perigo dos bacilos era grande. No entanto, alguns eram bem conscientes dele. Durante um jogo de futebol em Santos, o time de São José dos Campos, além de ter carregado a responsabilidade de ganhar a competição, teve que enfrentar a discriminação do dono do bar, que ao saber de onde tinham vindo os jogadores, mandou quebrar toda a louça usada pelos convidados. Porém, ele não sabia que a maioria dos doentes de São José era de Santos. A doença não poupava ninguém, nem mesmo Manuel Bandeira, famoso escritor que utilizava a doença como inspiração para suas obras. Uma delas retratou a excepcionalidade do caráter e genialidade dele. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O médico, José Rosenberg, perguntou pessoalmente a Manuel o porquê de a escolha ser tango argentino e não samba. Bandeira logo respondeu: samba é uma coisa viva, tango argentino é nostálgico. O tango era o que mais se ouvia na cidade, além, claro, das tosses. Houve quem dissesse que as enormes orelhas do médico Nelson Dávila foram adaptadas à sua perspicácia em ouvir os pulmões, o que fazia sem a ajuda do estetoscópio. Era utilizada uma forma peculiar para identificar os que estavam presentes e ausentes nos cinemas. Cadê o fulano? Chegou, tá tossindo? Entre tosses, tísicos mais habilidosos e de fôlego, cantavam inteiras melodias em latim, apesar de serem alertados pelo Sr. Schneider, dono de pensão, que cantar estourava o peito. Parece que foram os doentes que, apesar da dor, animaram a enferma cidade. A diversão era o movimento da rua, que para algumas senhoras era o centro da atenção. Pela janela, a rua proporcionava o entretenimento do cinema. Bondezan notou que a vida cultural e social da cidade era tão fraca que as famílias geralmente não acolhiam os doentes, mas se portasse um bandolim ou violão, a pessoa tinha entrado em toda parte. Por efeito da Revolução Constitucionalista, 2 jovens soldados desertores foram hospedados no Vicentino Aranha. Seu medo pelas tropas legalistas era até maior que o medo do bacilo de Koch. Foi a viola e a gaita de boca que fez com que os 2 trouxessem alegria ao sanatório, sem serem recriminados. No final da década de 20, aportou em São José dos Campos um famoso violinista do Rio de Janeiro. Ele, junto com outros artistas, fundou a Banda Filarmônica Euterpe. Essa banda encerrava o cortejo nas procissões de enterro e, após o canto da Verônica, executava os primeiros compassos da marcha fúnebre. Já aos domingos, a banda embalava os namorados, em maioria tuberculosos. Esses encantamentos faziam esquecer a triste realidade da doença, criando um toque romântico, terno e repousante. Peças de teatro foram montadas por tuberculosos, com a direção de Rosenberg, que possivelmente conseguiu mais problemas dirigindo-as do que tentando curar os doentes. Muitas peças foram inviabilizadas por conta dos atores não aceitarem qualquer tipo de papel. Aquelas que faziam sucesso estavam sempre ligadas ao universo da doença, onde os atores ironizavam os tratamentos que recebiam, levando o público ao delírio e diminuindo o espaço deixado pelo sofrimento da doença. Os mitos criados em torno da moléstia aumentavam o sofrimento dos pacientes. Todos queriam ouvir o médico dizer que estavam melhorando, e eles, para diminuírem a dor dos doentes, davam-lhes sempre esperança, como no caso de Hildebrando, que por qualquer motivo amolava o médico que o atendia. Você está cada vez melhor, rapaz. Com menos de um dia, Hildebrando já queria saber novamente como estava. Já lhe disse, você tá melhor, melhor. Hildebrando mordaz. Mande escrever no meu túmulo, então. Aqui jaz Belbrando, que morreu de tanto melhorar. Havia também os médicos que não escondiam a verdade. Você está com uma caveira dos 2 lados.
E olha bem, uma delas capaz de estourar e você ter uma hemoptise fulminante. E o sujeito teve uma hemoptise fulminante naquela mesma hora e morreu por coincidência. O pneumotórax era grande esperança para muitos doentes. Uma vez, em pleno carnaval, o Dr. Dória, a pedido da família de uma doente, foi examinar a moça e acabou por assustá-la com sua fantasia. Os médicos faziam o pneumotórax para tratamentos de emergência, técnica que inclui a calibragem da bolha que afasta as pleuras, medida inspiradora da propaganda de comerciantes. Uma das formas de proteger os sãos de serem contaminados era reprimir o bacilo por um lenço. Os doentes sempre deviam trazê-lo consigo. Cartazes e folhetos alertavam sobre a transmissão da tuberculose pelo escarro, advertindo a proibição de projetar a saliva no chão. A doença estimulou a criação de escarradeiras. Foram inventadas de todos os tipos. Estavam nos hospitais, escritórios, teatros e até mesmo no bolso. Foram criadas diversas formas para evitar a contaminação, como solas de sapato que matavam os bacilos, colchões e travesseiros com antissépticos, e até mesmo usaram ferro para passar as cartas mandadas por doentes. A separação dos objetos de uso pessoal também acontecia. Nos bares da região, as xícaras com listra azul eram para doentes e a inteira branca para pessoas sãs. Entretanto, às vezes acontecia a troca de xícaras, por não ter certeza se a pessoa era realmente sã ou se ela era doente de fora, ou até mesmo se quem estivesse servindo cismasse com a pessoa. A pessoa que carrega uma doença contagiosa passa pelo processo de dessocialização, sendo reprimida e distanciada da sociedade, atacando também os alicerces da identidade das pessoas, uma vez que esta é moldada pelo sistema cultural em que elas vivem. A todo instante, a identidade do doente estava sendo negociada. A cumplicidade da doença traçava as identidades dentro dos espaços destinados ao tratamento. A tuberculose foi entendida como a doença da paixão. Segundo Sondag, a doença era provocada pelo excesso de paixão, que acometia os imprudentes e os sensuais, tendo o sexo muitas vezes prescrito como terapia. Dentro do sanatório, ninguém tinha medo de se beijar, porque já tinham a doença. Existia até mesmo namoro entre funcionários e pacientes. Os que estavam bem marcavam de se encontrar longe do sanatório, e até mesmo os que estavam comprometidos se envolviam com alguém ali, por já não terem mais amor por seu par. Em meio a tudo isso, uma hora a morte iria chegar para todos. A cidade propunha a arte de guardar defunto, graças ao alto número de óbitos. E isso até podia proporcionar algum divertimento para aqueles que viam nisso algum tipo de lazer. De diversão de uns a trabalho para outros, o Papa Defuntos vive de agenciar enterros. E para não chamar muita atenção, os corpos eram retirados em carriolas na calada da noite. Durante uma dessas remoções no Vicentina Aranha, uma doente do pavilhão 3, ao ser transportada na maca para o necrotério, levantou e começou a gritar. Na realidade, quem havia morrido era sua colega de quarto. Muitos mitos em torno da doença foram criados para sossegar crianças e adolescentes. Um deles é de um enfermeiro, que ao levar um cadáver para o necrotério e passar por baixo de um bambuzal, teve o braço tocado pelo morto. Entretanto, só depois que o caos em torno da história já havia sido instaurado, ficaram sabendo que era apenas um enrosco no bambu. Pulmões de tuberculosos da cidade financiaram os experimentos da tese de doutorado de Rosenberg. No cemitério da cidade, havia uma capela que não tinha luz e um zelador que era o responsável por enterrar os corpos. Rosenberg subornava o zelador para que ele não enterrasse os corpos dos indigentes do sanatório em que trabalhava, para que fosse buscá-los de noite. O medo de que as pessoas da sociedade soubessem dessa façanha do médico o fez encerrar essas experiências secretas e o tráfico de corpos. Na cidade, a morte tornou-se algo trivial. Em um dia, alguém está estirado na cadeira de lona e no outro está em repouso absoluto no necrotério, esperando a hora do culto.
Essa estreita convivência com a morte acabou banalizando a mente de algumas crianças. Dona Nair Souza lembrou-se que existiam até brincadeiras de esconde-esconde dentro dos caixões da funerária de seu pai. As crianças e adultos da cidade tinham a morte andando ao seu lado. Muitos dos forasteiros que chegavam na cidade casavam-se com um habitante local e constituíam família. Alguns ingressavam na política e vários eram eleitos. Um chegou até a ser prefeito da estância. Mesmo que esse tivesse episódios hemoptóricos, quando aconteciam, o chefe de gabinete falava: O senhor prefeito está hoje de bandeira vermelha e suas audiências estão canceladas. Tudo funcionava em torno da doença. Em alguns momentos, ex-doentes eram o prefeito, o delegado, o chefe do posto de tuberculose, o juiz, o promotor, o padre, o agente policial. Um doente curado e sua família traziam no peito o trauma do número 33, do pneumotórax, da nojenta escarradeira, da temida hemoptise, do raio dos micuins, do jacobaeus, do frene. Sinais de um passado pouco glorioso deixaram marcas na memória e na vida de doentes e moradores que conviveram com o bacilo. Apesar das pessoas se esforçarem para apagar a história dos tuberculosos, não obtiveram sucesso, pois esta ferida já estava cicatrizada.